versículo 1 em diante, e o tema da nossa mensagem é o Sermão do Monte, parte 1. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Todos os irmãos acharam? Então acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado, que diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo traga ensinamento à igreja esta noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos nesse santuário, meu Deus, em obediência à Tua palavra, em obediência a uma visão celestial. Muitos, depois de um dia exaustivo de trabalho, mas é aqui quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós te louvamos, quando nós te adoramos, que nós renovamos as nossas forças. E por isso, meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, queremos aprender de Ti, queremos mergulhar nas águas profundas do conhecimento de Deus, porque somente o conhecimento profundo de Deus faz com que nós vivamos neste mundo uma vida sobremodo excelente, faz com que o Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas. Então fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, fala aos Teus pequeninos, aos Teus escolhidos. Não leve em consideração, meu Deus, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, mas leve em consideração o desejo que todos nós temos de a cada dia vivemos uma vida mais reta, mais justa, mais santa diante dos Teus olhos. Leve em consideração, meu Deus, que nós não estamos brincando de igreja. Nós levamos a sério a vida espiritual, nós levamos a sério a Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua vontade, como pastor que o Senhor mesmo vocacionou e constituiu sobre este rebanho. E dá-me a capacidade, meu Deus, a inspiração, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e todo aquele que crer, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando Jesus deu início
ao seu sermão do monte, Jesus iniciou com essas bem-aventuranças. Então, quando ele diz bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes quer dizer aqueles que alcançaram a felicidade. Só pode ser feliz quem alcançou a felicidade. Agora você vê que o ser humano, de uma maneira geral, em toda a face da terra, ele tem buscado ansiosamente esta felicidade. O mundo inteiro almeja ter felicidade, deseja ter felicidade. Mas como é triste, né? Nós percebermos que o mundo todo, a maioria esmagadora das pessoas que habitam nesta terra, tem buscado essa felicidade de uma forma tão errada, que elas acabam sendo conduzidas à infelicidade. Elas acabam sendo conduzidas ao infortúnio. Por que elas têm buscado a felicidade de uma forma tão errada? Por que eu estou afirmando isso? Sabe por quê? Porque o conceito que prevalece nesse mundo ímpio, nesse mundo que está lá fora do mundo espiritual, o conceito que prevalece é que felizes nesta terra são aqueles que têm riquezas, são aqueles que têm muito dinheiro, são aqueles que alcançaram uma posição de destaque na vida, aqueles que têm fama, aqueles que são honrados pelo mundo. Então, para o mundo ímpio, né, as pessoas felizes são aquelas que, enquanto estão aqui na terra, elas estão sempre alegres, elas estão sempre sorrindo, elas têm sempre, né, uma expressão de alegria estampada no rosto. Ele diz: felizes são aqueles que comem as melhores comidas, são aqueles que vestem as roupas mais caras. Fulano é muito feliz, olha só, ele consegue desfrutar do melhor que essa terra tem para apresentar. Não é assim o conceito do mundo, ou não é? Não tem sido esse o conceito desse mundo? Sim ou não? Então você vê, diante desse conceito do mundo, o que tem acontecido? As pessoas começam a buscar felicidade através dessas coisas. Uns buscam a felicidade através do dinheiro, outros começam a buscar a felicidade através do álcool. Acha que quando bebe, se embriaga, né, tem uma sensação de felicidade. Outros buscam a felicidade através das drogas, a maconha, a cocaína, a heroína. Outros buscam através de uma noitada, passar a noite numa boate, passar a noite no forró, passar a noite no samba. Outros buscam a felicidade através do sexo. Às vezes, buscam a felicidade através da conquista de um bom emprego. Pessoas dizem: olha, se eu conseguir esse emprego, não quero mais nada na vida. Olha, já alcancei a minha felicidade. Outros buscam essa felicidade através de uma posição de destaque na sociedade, através da fama, às vezes através da conquista de um carro novo. Olha, no dia que eu comprar meu carro, no dia que eu sair da concessionária com um carro zerinho, eu vou dizer que eu sou uma pessoa feliz. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. Eu já ouvi pessoas afirmarem exatamente isso. Mas o que a experiência do dia a dia da vida tem nos mostrado? Olha, a experiência do dia a dia da vida, irmãos, ela tem nos mostrado que todas essas coisas que eu citei agora, elas têm tornado as pessoas felizes. Tem, mas apenas por um curto espaço de tempo. É uma falsa felicidade, sabe? É uma felicidade, entre aspas, temporária. Na realidade, através dessas coisas, as pessoas passam a ter uma falsa sensação de felicidade, mas logo em seguida aquela sensação passa e elas começam outra vez a mergulhar nas suas misérias, nas suas angústias, né? Os problemas que elas carregam dentro delas, o vazio que as pessoas carregam dentro delas, voltam com muito mais intensidade, voltam de uma maneira muito mais forte para dentro delas. Esse que é o grande drama. E é aí que entra o engano do pecado, né? O engano do pecado, porque o engano do pecado está sempre oferecendo felicidade através dessas coisas, mas sempre conduzindo as pessoas para a infelicidade, sempre conduzindo as pessoas para o infortúnio, né? Você deve conhecer pessoas assim, talvez na tua parentela, talvez pessoas que moram vizinho de você, um vizinho, talvez um colega de trabalho, né? E você vê que de repente a pessoa tem uma falsa sensação de felicidade e de repente está a pessoa outra vez no fundo do poço.
A pessoa outra vez mergulhada nas suas misérias, mergulhada nas suas angústias. Agora, graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele veio corrigir, né, esse erro terrível. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio chamar os seus filhos aquela felicidade que é permanente, aquela felicidade que é verdadeira. Então, através desse sermão do monte aqui, Jesus está dizendo que se alguém quer ser feliz, se alguém deseja ter a verdadeira felicidade, Ele está dizendo, olha, aqui está o caminho. Ele está afirmando aqui que a pessoa que tem esse caráter que Ele descreve aqui dessas bem-aventuranças é a pessoa que é verdadeiramente feliz, que é a pessoa que alcançou verdadeiramente a felicidade, que é a pessoa que é verdadeiramente abençoada. Olha, meus irmãos amados, eleitos de Deus, só os bem-aventurados é que são felizes. Só os bem-aventurados. Então, eu quero primeiramente dizer que existem algumas lições importantíssimas que nós precisamos extraí-las dessas bem-aventuranças. Por exemplo, a primeira lição é o seguinte: todos os filhos de Deus, todos os cristãos, olha, eles têm que ter esse caráter que o Senhor está descrevendo aqui. Todos, sem exceção alguma. Olha, não pense que isso aqui é uma coisa para ser vivida apenas por um grupo, sabe, especial de crente, um grupo seleto de cristãos. Não, não, não. Isso aqui é para ser vivido por todos os filhos de Deus. Todo filho de Deus tem que manifestar na sua vida essas virtudes. Tem que manifestar na sua vida o caráter de Deus. Diga graças a Deus por isso. Por quê? Se você começar a imaginar que essas virtudes aqui é apenas para um grupo seleto de cristãos, é apenas um grupo pequeno que vai ter o privilégio de apresentar essas virtudes, e os outros têm que se contentar em viver um nível, né, de vida inferior a isso aqui, isso é um erro grave. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Eu sempre digo o seguinte: olha, nunca pense que a Bíblia Sagrada, ela canoniza determinadas pessoas e outras não. A Bíblia não faz isso. Quem faz isso é a Igreja Católica, né? Que pega uma meia dúzia de pessoas, não, esses aqui são santos, esses aqui são pessoas especiais. Aí o Papa canoniza e elas passam a ser adoradas pelas demais pessoas. A Bíblia não faz isso. Na Bíblia Sagrada, todos os filhos de Deus, todos os crentes são intitulados de quê? Santos. Todos são santos. Você vê que em 1 Coríntios, deixa eu mostrar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele poderia dizer a igreja de Deus que está em Fortaleza, a igreja de Deus que está em Recife, a igreja de Deus que está no Japão, né? A igreja de Deus. Aos santificados em Cristo Jesus. Olha, a igreja está o quê? Santificada. O teu espírito está santificado. O teu espírito está aperfeiçoado para sempre. Por isso que todos os filhos de Deus são chamados para serem santos. Apesar do espírito já estar perfeito, santificado, ele diz que nós somos chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o Senhor santificou o teu espírito, Ele aperfeiçoou o teu espírito para sempre, mas você tem uma chamada de Deus para ser santo, para manifestar esse caráter de Deus que Jesus descreve aqui na tua vida. Essa é a tua chamada, essa é a minha chamada. Então, todos os crentes são santos, não apenas alguns, não apenas uma casta privilegiada. Diga, todos os crentes, diga, são santos. Fala para o irmão aí, tu és santa, minha irmã? Tu és santo, meu irmão? Aleluia. O segundo ponto que nós precisamos extrair dessas bem-aventuranças é que essas virtudes aqui têm que se fazer presente, todas elas, na vida de cada filho de Deus individualmente. Eu quero que você entenda isso aqui. Olha só,
Não é que determinados crentes devem manifestar uma virtude, aí o outro grupo de crentes manifesta outra virtude. Porque às vezes quando as pessoas abrem aqui em Mateus 5, volte lá, Mateus capítulo 5. Às vezes as pessoas imaginam que é assim. Não, tem uns irmãos que são humildes de espírito. Não, outros já são mansos. Olha, aquele outro lá já é pacificador. E assim por diante. Não é assim não, isso é um erro. Esse conjunto de virtudes aqui tem que estar presente no todo, na vida de cada filho de Deus, na minha vida e na tua vida também. Porque essas virtudes, irmãos, isso aqui não são qualidades naturais que a pessoa traz de berço. Isso aqui não são coisas que a pessoa já nasce com ela. Não, isso aqui é algo que o Espírito de Deus gera na tua vida graciosamente. Não é que a pessoa já nasce mansa, o outro já nasce pacificador, o outro já nasce humilde. Não, absolutamente não. Isso aqui é algo que é o Espírito de Deus que gera em nossas vidas. Amém? Então vamos começar. Mateus capítulo 5, versículo 3. O Senhor diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, esta primeira bem-aventurança aqui, ela é a chave, meus irmãos, para que você possa compreender tudo que nós vamos ver de hoje por diante. Isso aqui é a chave. Então, primeira coisa, perceba, ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar no reino dos céus, está aqui, se não possuir essa virtude. Leia outra vez. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Dos humildes de espírito. Então, não pode ter, no reino dos céus, nenhuma pessoa que não seja humilde de espírito. Todos que estão no reino dos céus, que alcançam esse reino, que fazem parte desse reino, são humildes de espírito. Agora, ser humilde de espírito não significa dizer que nós devamos ser pessoas fracas, que nós devamos ser pessoas tímidas, que nós devamos ser pessoas acovardadas. Não. Ser humilde de espírito é você sentir, é nós sentirmos que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós somos completamente dependentes de Deus. Quando você sente que você não é nada, que você não tem nada, e que você é 100% dependente de Deus, então você é uma pessoa humilde de espírito, dependente da graça de Deus, dependente da misericórdia de Deus, dependente do poder de Deus, dependente do amor de Deus. Nós somos 100% dependentes de Deus. Diga graças a Deus. Nós vamos ver alguns exemplos que estão lá no Velho Testamento. Mas antes deixa eu mostrar uma coisa aqui. Abra antes em Isaías 57. En passant, nós vamos ver esse versículo. E depois vamos aos exemplos, Então Isaías, capítulo 57, versículo 15. Veja o que Deus fala através do profeta. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Vamos ver o que é que esse Deus santo diz. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Só eu habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com aquele que é contrito de espírito, com aquele que é abatido de espírito. Bom, agora vamos ver os exemplos que ilustram isso que nós estamos falando nessa noite. Vamos começar no livro de Juízes, por favor. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante. Todos nós conhecemos a história de Gideão, Você conhece a história de Gideão? Creio que conheço. Então vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Versículo 11.
em diante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O povo de Israel, eles estavam sendo violentamente atacados pelos midianitas, que era um povo nômade, que era um povo formado por filhos do diabo. E como eles haviam feito aquilo que era mal aos olhos de Deus, então Deus permitiu que eles começassem a sofrer derrota para os midianitas. Os midianitas vinham, tudo que eles plantavam, eles levavam. Destruíam tudo que eles possuíam. Olha, deixavam o povo de Israel na miséria, com permissão de Deus. Mas aí um dia, está lá Gideão, malhando o trigo, para pôr a salvo dos midianitas, para esconder, para deixar um restinho, para que eles não morressem de fome. Então no versículo 12 diz: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Então vamos entender isso aqui. Olha o privilégio que esse homem teve. Ele recebeu a visita do próprio Deus. O próprio Deus se manifestou como anjo do Senhor, isso é uma teofania. Mesmo ele tendo o privilégio de receber a visita do anjo do Senhor, que era o próprio Deus, ele não se mostrou arrogante. Gideão aqui não se mostrou uma pessoa jactanciosa, ele não se julgou merecedor de mérito, ele não disse: isso está acontecendo graças aos meus jejuns. Não, isso aqui está acontecendo, Deus apareceu porque eu tenho orado muito, porque eu acordo de madrugada e fico orando, está vendo? Eu tenho mérito, Não, ele não fez isso. Você veja aqui, mesmo ele ouvindo o próprio Deus dizer: Gideão, eu sou contigo, vai e livra Israel das mãos dos midianitas. Olha o próprio Deus dizendo: vai lá, eu sou com você, vai nessa tua força, rapaz, livra Israel das mãos dos midianitas. O que é que ele disse? Senhor, eu não tenho condições, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família, Deus, é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor de todos, eu sou o menos importante, eu sou o menos influente, eu sou o menos capacitado, eu sou o mais jovem, a minha família não tem recursos financeiros, ela é a mais pobre daqui de Manassés. Ele estava dizendo, na verdade: Senhor, não tem como o Senhor realizar isso por meu intermédio. Não tem como o Senhor livrar Israel por meu intermédio. Eu não tenho como fazer isso. Quer dizer que Gideão, ele estava achando realmente uma coisa incrível, que Deus pudesse usá-lo como Deus estava dizendo. Ele estava achando: não pode, como é que Deus vai me usar? Eu não tenho capacidade nenhuma, né? Eu sou o menor da casa de meu pai, a minha família é muito pobre, eu não tenho nenhuma capacidade humana, eu não tenho nenhum mérito. Você está vendo aqui? Isso é um exemplo. Outro exemplo, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor
que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Agora vamos lá no versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Senhor, eu sou o homem indicado para isso mesmo. Eu sou muito capacitado, olha, eu estudo muito a Bíblia, eu leio muito, eu oro muito, eu jejuo muito, eu sou um homem muito santo, só escolher o homem certo. É isso que ele disse aí? Não. Disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quer dizer que, a exemplo de Gideão, Moisés também se sentiu totalmente indigno de executar a tarefa que Deus estava confiando para ele. Ele disse: Senhor, eu não sou a pessoa adequada para isso, eu não tenho capacidade, Senhor, para executar uma tarefa dessa. Como é que eu vou ao Egito? Como é que eu vou chegar diante de Faraó? Como é que eu vou libertar Israel lá do Egito? Eu não tenho capacidade. O Senhor escolheu o homem errado. Era isso que ele estava dizendo aqui. Eu não tenho capacidade alguma. Diferente, né, dos dias de hoje. O que você mais vê aí é gente se dizendo capacitado, é gente se dizendo preparado, é gente dizendo: não, comigo, olha, é só Deus querer, viu? Estou pronto, eu faço e aconteço. Coisa diferente isso aqui, né? Outro exemplo. Vamos ver o chamado do profeta Isaías. Quando Deus chama Isaías para ser um profeta, e ele foi um dos mais importantes profetas de Israel, quiçá o mais importante. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha, irmãos, depois desse homem receber de Deus uma visão extraordinária, uma visão gloriosa dos céus, olha o que ele disse: não sou digno disso. Eu não sou digno de estar vendo essas coisas que Deus está me mostrando. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu não sou digno de ter esta visão majestosa que Deus está me mostrando. Que coisa, hein? Não sou digno, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E como é que Deus me concede esse privilégio de ver isso aqui? Eu não sou digno de ver essas coisas. Outro exemplo. 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 29. Versículo 14 e 16. Davi era o rei de Israel. Ele conclamou todo o povo a ofertar a Deus, a trazer ouro, a trazer objetos de prata, pedras preciosas, para que eles pudessem construir o tabernáculo, um templo grandioso para Deus, né? E ele mesmo, como rei, deu exemplo, você sabe disso, né? Ele não apenas assinou decretos concedendo o dinheiro do reino, mas ele também pegou o próprio dinheiro dele, a própria riqueza dele, e disse: porque ama a casa do Senhor, todo ouro e toda a prata particular que eu tenho, dou para a casa do Senhor. Amém? Bom, então depois ele faz uma oração a Deus. Depois que estava tudo junto, aí ele faz uma oração, e aqui no versículo 14, ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti,
e das tuas mãos tu damos. No versículo 16, Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Olha, Davi, irmãos, aqui, era o rei de Israel. Ele era o rei. É como se fosse o presidente dos Estados Unidos, o Bush, como se fosse o Lula, um presidente de uma nação inteira, um homem de uma importância tremenda. E o que é que ele disse? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou nada. E era o rei. Tem gente que por menos coisas já se sente tudo. Quem sou eu? Olha, não considerou como sendo dele toda aquela riqueza. Ele não disse, olha Senhor, o negócio é o seguinte, isso aqui é meu, viu? Mas agora eu vou dar para o Senhor. Não. Ele disse, tudo vem de ti. Isso é que ser humilde de espírito. Esses exemplos que eu mostrei até agora. Agora vamos ver alguns exemplos do Novo Testamento, né? Você sabe que Pedro era um homem de uma personalidade muito forte, né? Pedro sempre tomava a frente dos outros apóstolos, né? Jesus perguntava uma coisa, sabe, ele já tomava a frente, era ele que respondia, né? Era um homem agressivo. Você lembra quando foram prender Jesus? Pegou a espada do soldado, deu-lhe uma espadada, meu irmão. Se o cara não tira a cabeça assim do lado, rachava no meio. Arrancou só a orelha, né? Porque se pega na cabeça mesmo, já era, né? Então, na verdade, Pedro, ele era um homem muito semelhante aos homens de hoje. Muito semelhante. Cheio de confiança em si mesmo, cheio de confiança na sua capacidade, na sua força, no seu talento, na sua coragem. Assim era Pedro. Mas nós vamos ver agora o que aconteceu com Pedro quando ele experimenta o poder de Deus na vida dele. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 5, versículo 8. A pesca maravilhosa, né? Jesus pediu a ele o barquinho emprestado, ele cedeu o barco, né? E veja como é importante a pessoa estar sempre pronta a atender o pedido de Deus, né? Porque o barco de Pedro, a princípio, quando você lê isso aqui, não dá muita importância, né? Olha, mas era o instrumento de trabalho dele. Sem o barco, olha, ele estava frito. O barco era o instrumento de trabalho, era o que ele usava para ir pescar, para ganhar o pão nosso de cada dia, né? E ele só tinha um barco. E Jesus disse, Pedro, um momentinho, me empresta teu barco aí. Subiu no barco, afastou um pouquinho da água, para poder falar com as pessoas que apertavam Jesus, e Pedro cedeu. Pedro não disse, Senhor, pelo amor de Deus, não, peça outra coisa. O barco, não. O barco é tudo que eu tenho. Vai que esse povo avança, sobe todo mundo no barco, quebra meu barco aí em 1000 pedaços. Estou frito, vou passar fome. Eu não tenho recursos para ter outro barco. Um barco custava muito dinheiro, meu irmão, né? Ele cedeu, né? Tinha passado uma noite inteira tentando pescar, não pescou nenhuma sardinha, não teve êxito, trabalhou uma noite inteira em vão. Mas depois que ele acabou de ouvir o que Jesus pregou, aí Jesus disse, Pedrinho, vem cá. Agora você volta para o mar e lança a tua rede para pescar. Você não vai fazer tentativa, você vai pescar. Agora vai ter resultado. E Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos. E eu sou pescador experiente. Eu conheço todos os segredos da pesca, todos os segredos do mar, e não pesquei nada. Então, aos olhos humanos, é loucura eu voltar agora e lançar a rede de novo. Acabei de parar, o mar não está para peixe, mas, sob a tua palavra, lançarei as minhas redes. Confiando na tua palavra, confiando no que o Senhor está dizendo, eu creio no que o Senhor está afirmando aí. E quando jogou as redes, o que é que aconteceu? Olha, peixe que não acabava mais.
As redes começaram a se romper. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. Encheram ambos os barcos, quase a ponto dos barcos afundarem. Então, diante desse milagre, diz o versículo 8: vendo isto, vendo a manifestação sobrenatural de Deus, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu tenho direito a esse milagre, porque eu te emprestei o barco. O Senhor não está fazendo nada mais do que uma obrigação de me abençoar. Olha, eu emprestei meu barco, porque não é assim que as pessoas fazem hoje. Eu dei meu dízimo. Não, esses falsos profetas, esses pilantras espirituais, que ficam mandando as pessoas colocar Deus no canto da parede. Não, porque você tem que peitar Deus, você tem que exigir de Deus, porque não sei o que. Oh! Não, como é que Pedrinho disse aqui? Prostrou-se aos pés de Jesus, em sinal de reverência, e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha, irmãos, esse senso de indignidade, sabe, esse senso de abominação a si mesmo, tem que estar sempre presente na vida da pessoa que é humilde de espírito. Sempre, 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 sabe? Ela se sente sempre indigna das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. Ela tem um senso de abominação a ela mesma. Isso significa ser humilde de espírito. Olha o que Paulo declarou na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O apóstolo diz, o maior dos apóstolos, ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha, não nos pregamos a nós mesmos. Irmãos, quem tem que ser honrado é o Senhor Jesus Cristo, não é o pastor. Às vezes o pastor quer se promover, quer ser a estrela do espetáculo, quer ser o popstar, ele quer ser mais importante do que Deus. Isto é abominação aos olhos de Deus. Deus abomina isso. Às vezes você vê coisas verdadeiramente absurdas. Olha, eu já tive o desprazer de ver e ouvir um líder de igreja lá no Rio de Janeiro ensinando que o pastor tem que procurar usar a melhor roupa, comprar o terno mais caro que ele puder comprar, usar uma gravata italiana, usar sapatos de couro alemão, usar perfume francês, sabe? Ensinando isso para os pastores. Por isso que às vezes você vê pastores que mais se parecem com um empresário. É verdade. Você olha para o pastor assim, ele mais parece um próspero homem de negócio do que pastor, do que um homem de Deus. Não, o pastor não deve ser dessa maneira. Ele tem que ser humilde de espírito. Ele não tem que ficar preocupado em causar impressão aos outros pela roupa que veste. Olha, você viu o terno do pastor? Fala o nome de uma loja aí, cara, de que vende terno. Alguém sabe aí? Hã? Cabeto não sei o que, não sei o que. Esse palavrão aí que ele falou aí. É, né? Você vê lá, olha, perfume que o pastor está usando, perfume francês. Olha, um vidrinho assim, custa R$1.000. É, rapaz, poxa. Oh, o sapato que o pastor usa é sapato de couro alemão. Olha, importado da Alemanha. Não, pelo amor de Deus, irmão. O pastor não tem que ter essa preocupação. Olha, Jesus nunca usou de ostentação. Nunca Jesus teve atitude soberba. E Ele quer que todos nós o imitemos nisso aí, irmãos. Você tem que ser um imitador de Cristo. Imitar Jesus na humildade, imitar Jesus na simplicidade, na mansidão, na bondade. Por isso que eu disse, essa virtude, ser humilde de espírito, olha, é um verdadeiro alicerce, acredite nisso, para todas as outras virtudes que virão na sequência. Esse aqui é o alicerce. Então,
Eu quero que vocês percebam que no reino de Deus, irmãos, o que tem valor não é a riqueza. No reino de Deus, o que tem valor não é o poder, não são as qualidades naturais do homem. Não, o que tem valor verdadeiramente no reino de Deus são as qualidades morais e o desenvolvimento espiritual que a pessoa tenha. Isso é que tem valor. Não tem valor nenhum para Deus ser rico, sabe? Ter muito poder, ter muita fama, ser uma pessoa aclamada pela sociedade, ser uma pessoa que possui automóveis caríssimos, que usa as roupas mais caras, que come as melhores comidas. Não, absolutamente não. O que tem valor no reino de Deus, vou repetir, são as qualidades morais e o desenvolvimento espiritual que a pessoa tenha. Quem dá ouvido a esses preceitos está fazendo exatamente aquilo que Jesus fez. Você está compreendendo isso? Se você der ouvido a esses preceitos, você estará fazendo exatamente o que Jesus fez. Por exemplo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, olha o que Paulo diz à igreja: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele está dizendo, vocês têm que ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo, na sua natureza humana, né? Mesmo ele sabendo que era o Filho unigênito do Pai, que era Deus que o havia gerado no ventre de Maria, mesmo ele sabendo que dentro dele habitava a plenitude de Deus, né? Que Deus o usava para operar milagres espantosos, geniais, maravilhosos, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele disse, não, eu sou apenas um servo. Sou apenas um servo usado por Deus. Ele é que é Deus, não sou eu. Então, se esvaziou, assumiu a condição de servo, né? Tornando-se semelhança de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que eu digo para você, a humildade de espírito, meu irmão, olha, é de um valor inestimável aos olhos de Deus, viu? Você não imagina o valor que isso tem para Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 57, nós lemos no início, né? Mas a repetição é a mãe do saber. Sempre bom repetir. Quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Então vamos lê-lo outra vez. Quando Deus diz, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o vaidoso, o orgulhoso, o prepotente, né? O que se julga melhor do que todo mundo, o que se julga ser muito capaz. Não. Habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha, isto aqui é uma verdade tremenda, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, a santidade de Deus o coloca numa distância infinita, sabe, da soberba e da grandiosidade dos homens. Quanto mais os homens são soberbos, quanto mais os homens se acham capazes, quanto mais os homens se julgam os tais, mais a distância de Deus dos homens é maior. Mas essa mesma santidade de Deus aqui o aproxima, cria uma intimidade perfeita entre aqueles que são humildes de espírito. Uma distância infinita dos que se julgam grandiosos. Uma intimidade tremenda daqueles que são humildes de espírito. Diga graças a Deus. Deixa eu mostrar para você aqui, em Provérbios,
o contraste que há entre o orgulho e a humildade dos homens, né? Provérbios capítulo 11, versículo 2, o sábio Salomão escreveu Provérbios, né? Ele diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha, toda pessoa que se torna soberba, Deus está dizendo, logo em seguida, ela vai receber desonra. Então, não é boa coisa ser soberbo, né? Depois no capítulo 16, versículo 5, ele diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Toda pessoa que é arrogante de coração, toda pessoa, sabe, que é soberba, toda pessoa que se julga o tal, que se julga melhor do que os outros, olha, não ficará impune. É abominável aos olhos de Deus. No versículo 18, ele diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Então, toda pessoa soberba, né, ela já sabe que logo em diante vem a ruína. Toda pessoa que é altiva de espírito, ela sabe que logo adiante vem a queda. Está aqui escrito. Provérbios capítulo 21. Versículo 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Olhar altivo, coração orgulhoso, então isso aí, ó, é a lâmpada dos perversos. É o que eles mais gostam, o que mais ilumina eles. Eles são pecado. São pecado aos olhos de Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 12, ele diz: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Olha, meu irmão, minha irmã, o apóstolo São Paulo, ele lutou até o último dia da sua vida contra essa coisa do orgulho pessoal. Como Paulo lutou contra isso? Porque uma pessoa que é humilde de espírito, ela não tem orgulho pessoal, ela nunca vai se julgar autossuficiente. Pelo contrário, ela sempre vai se sentir como nada diante de Deus. Sempre, 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 sempre. Eu lembro, já se vão 11 anos. Puxa vida. Eu era tão orgulhoso, tão soberbo. Eu me julgava o rei da cocada preta. É verdade. Achava que estava com tudo. Pegava 100 mil pessoas e tudo que eu dizia a turma aplaudia. Já vai te pegar com mais 7. Aleluia, pastor. É verdade, manda vir logo 14. Eu dizia, opa, estou com tudo, não estou prosa. Baixava estalar o dedo, meu irmão, e dizer, tal dia eu estou no Castelão. Botava 80 mil pessoas no piscar de olhos. Quando veio a revelação da graça de Deus, eu disse assim, falando com meu colega pastor Wilson da Bahia, eu disse, Wilson, olha, Deus disse para mim que a partir de agora eu não prego mais o falso evangelho, que eu vou pregar o evangelho que Paulo pregava, o verdadeiro evangelho. Só que eu não tenho como pregar isso. Eles, como assim, pastor? Eu não tenho como pregar isso aqui, eu não sei nada disso. Eu só sei falar que Jesus curou cego, eu só sei falar do endemoniado gadareno, eu só sei falar dessas coisas, de fogueira santa, de óleo, de sal, de enxofre. Como é que eu vou falar desse evangelho que Paulo pregava? Olha, isso eu digo a você com toda a sinceridade, eu me sentia totalmente incapaz. Mas totalmente incapaz. Eu lembro que esse meu colega e meu amigo, ele disse assim, pastor Carlos, fica calmo. Olha, pastor, acorda cedo todo dia, pega a Bíblia, ora antes, pede a Deus para te guiar a toda a verdade, para iluminar teus olhos, para dar discernimento sobre a palavra. Começa a ler as epístolas de Paulo. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te capacitar.
E eu humildemente dei ouvido ao conselho dele. Um rapaz que tinha sido meu pastor auxiliar na Seita Universal. Quer dizer, eu podia dizer, que é isso, eu sou o líder dele, sempre mandei nele, e ele agora vem me dar conselhos. Eu digo, perfeitamente, tá bom isso. Vou fazer exatamente isso. E eu fiz exatamente isso. E eu me sentia, e ainda me sinto, completamente incapaz. Cada vez que eu subo ao altar da igreja para pregar, é como se fosse a primeira vez. Eu nunca digo assim, não, estou preparado, estou capacitado. Pode deixar comigo, eu dou conta do recado. Nunca digo. Eu fico sempre numa expectativa danada, sabe? Ai, Jesus, como é que eu vou pregar? O que é que eu vou falar? O que é que o senhor quer falar para a igreja? Como é que eu vou falar disso? Como é que o senhor quer que eu fale disso? Sempre. Quem é humilde de espírito não se vangloria do seu grau de escolaridade. Não porque eu tenho um curso superior. Olha, eu sou formado, viu? Você sabia que eu tenho um diploma? Sim, qual o problema? O que vale o teu diploma diante de Deus? Nada. Não se vangloria da sua escolaridade. Não se vangloria da sua raça. Não se vangloria da sua nacionalidade. Não, eu sou nascido na Inglaterra. Audácia da Inglaterra. Você é brasileiro. Hã? Não, quem é humilde de espírito não faz isso, irmão. Não se vangloria de uma posição de destaque que porventura ele tenha. Às vezes a pessoa, Deus coloca numa empresa, coloca a pessoa como diretor daquela empresa, né? Ela não vai se vangloriar disso. Olha, eu sou diretor da Embratel. Parece que chegou Deus, sabe? Não. Quanto mais alto Deus o coloca, mais humilde de espírito ele se sente. Menos ele se sente, sabe? Diante de Deus. Então volto a repetir. Ser humilde de espírito é você sentir que não é nada, que não tem nada e que você é totalmente dependente de Deus. Diga graças a Deus. Nunca diga assim, eu garanti o futuro dos meus filhos, porque eu trabalhei muito, viu? Olha, garanti, estou deixando casa, estou deixando automóvel, estou deixando uma poupança para ele, está tudo garantido. Isso é soberba. Soberba. Você pode deixar carro, casa, dinheiro, a beça para os teus filhos e acabar com a vida deles. E eles pegar o teu carro, o teu automóvel, a tua casa, o dinheiro que você deixou e se transformarem em marginais aí fora. Detonarem tudo com droga. Quantos exemplos a gente tem aí no mundo? Os pais trabalharam, deixaram tudo. Ao invés de ter sido um bem, foi um mal. Então, não caia nessa soberba. Diga assim, olha, puxa vida, talvez alguém aqui que não conseguiu, né? Não foi da vontade de Deus que tivesse muitas posses, não foi da vontade de Deus que conseguisse cursar um curso superior, que viesse a ter um patrimônio bom. De repente uma pessoa muito simples, e a pessoa chega no final da vida e diz, bom, eu sei que estou próximo da morte, não consegui realizar muita coisa, não deixei nenhum bem para o meu filho, não deixei uma casa própria, não consegui comprar a casa própria, não tenho dinheiro, sempre tive um salário pequeno, uma vida humilde, mas eu tenho certeza que a vida dos meus filhos estão nas mãos de Deus. Eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho ensinado aos meus filhos a palavra de Deus, eu tenho certeza que esse é o maior tesouro que eu posso deixar para eles. Amém? Isso é ser humilde de espírito. E eu termino com o exemplo de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Ele diz, porque eu sou o maior de todos os apóstolos, tive o privilégio de ser arrebatado ao terceiro céu, vi coisas que nenhum dos outros viu. Não. O Senhor me revelou a graça, o evangelho para a igreja foi dado a mim, Paulo, não foi a Pedro, não foi a Tiago, viu?
Eu sou o maior, eu sou o mais importante. Não. Olha como é que esse homem se sentia. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Eu sou o menor. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo de Jesus. Eu fui um perseguidor da igreja. Eu persegui a igreja violentamente. Eu era um fanático religioso. Olha a humildade deste homem. No versículo 10. Mas, graças aos meus jejuns, as orações da minha mãe, do meu pai, do meu avô, do meu cachorro e do meu papagaio, graças às muitas horas que eu fiquei de joelho no chão. Não. Ele diz o quê? Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo disse, olha, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos juntos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Como é difícil você encontrar alguém que usa essas palavras hoje. Vamos trazer aqui a irmã Josefina da Silva Ferreira. Vai dar um testemunho. Aí a irmã sobe. Dê testemunho para a igreja, irmã. Irmão, eu quero dar um testemunho. Olhe, eu fiz um concurso agora. Tinha 100 mil pessoas inscritas para ganhar um salário de 10 mil reais. Só tinham 10 vagas. Eu estou entre as 10 que foram classificadas. Mas vou dizer uma coisa para você, viu, minha irmã? Sabe por quê que Deus me abençoou? Porque eu tenho jejuado muito. Você não sabe o quanto eu jejuo. Você não sabe quantas vezes eu acordo de noite para orar. Você não sabe quantas vezes eu fico lendo a Bíblia sem parar. Ah, quer dizer que foi graças aos méritos dela. Você não vê a pessoa dizer, ó, pela graça de Deus, eu estou entre os 10. Eu não teria capacidade para estar lá. Eu vejo os pastores hoje se degladiando aí, irmãos, para usarem títulos pomposos. Todo mundo hoje quer usar título de apóstolo, você já viu isso? Até a Valnice Milhomem já é apóstola. Que coisa, hein, rapaz? Apóstola Valnice Milhomem, apóstolo não sei quem, apóstolo não sei quem. Olha, todo mundo quer títulos pomposos. O cara faz um cartão pessoal, quando entrega você vê lá, pastor, doutor, fulano de tal, doutor em divindade, PhD, ThD, curso de liderança em Harvard. Você vê, olha, o currículo do sujeito está ali. Deus fica desse tamanho. O cara vem pregar, passa meia hora falando das suas qualidades. Eu levei uma vez um pastor para pregar em Recife, lá do Rio. Me arrependo até hoje. Eu fiz o louvor, estávamos num teatro, tinha lá quase 3 mil pessoas, e quando eu passei para ele, o cara ficou meia hora falando do currículo dele. Olha, eu sou psicólogo, olha, eu passei 2 anos em Harvard, olha, eu tenho um curso de mestrado e não sei o quê, olha, eu fiquei 1 ano e meio fazendo doutorado em divindade, sou doutor em divindade, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu digo, gente, vai pregar ou não vai pregar? Mas não estou exagerando, não. Não foi meia hora, mas passou uns 15 a 20 minutos. Olha, irmãos, eu nunca vi um pastor colocar assim: pastor, pedreiro, José da Silva Frontal. Pastor, carpinteiro, fulano de tal. Não. O cara só coloca lá, pastor, doutor, fulano de tal. Só para se mostrar o grande. Não, eu fiz curso aqui. Por isso que eu digo a você uma coisa. Isso não é soberba, não. Eu estou falando só para ilustrar. Não leve isso como soberba. Olha, eu fiz cursos. Curso de teologia
na faculdade de Massachusetts, Estados Unidos da América. Eu fiz curso de doutorado na graça apostólica, viu? Na Inglaterra. Fiz curso de liderança em Harvard. E por isso Deus tem me usado para pregar essa graça. Porque Ele me deu essa capacidade. Não, é mentira. Eu não fiz curso de nada. Eu nunca passei nem na porta de um seminário teológico. Nem na porta. Eu sou um pastorzinho vindo de uma seita que a única coisa que sabia era corrente, diabo, enxofre, e a fogueira santa, e o demônio voltando com mais 7. Pastor, como é que o senhor conhece tanta coisa? Como é que o senhor prega essas coisas? Pela graça de Deus, eu conheço o que eu conheço hoje. Só pela graça divina, irmão. Não foi por mérito meu, não foi por capacidade minha. É pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Nunca fiz curso nenhum. Às vezes eu pergunto, pastor, onde é que o senhor fez teologia? Digo, lugar nenhum. O senhor nunca fez? Não. Como é que o senhor sabe isso aí? Pela graça de Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. Amém? Isso é ser humilde de espírito. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, feche os teus olhos, eleve o pensamento a Deus. Vamos fazer uma reflexão sobre a palavra que nós ouvimos nesta noite.